E aí, gente, tudo bem? Vamos começar o primeiro vídeo. Vocês estão preparados para conhecer esse mundo, esse universo? Porque cada pessoa tem uma essência, cada pessoa tem algo diferente que nenhuma outra tem. Pelo menos é o que a minha lente, a que eu uso para enxergar a realidade, me diz. Então, espero que vocês sejam preparados para embarcar nessa viagem. Bom, esse é o primeiro momento onde surge frio na barriga, onde surge mecanismos de defesa a fim de nos sabotar, medos, receios, apreensões. E por que que eu estou falando sobre mecanismos de defesa? Porque a gente vai entrar aqui num campo da psicologia, não só da psicologia, mas vamos começar com uma frase que me impactou muito esses dias, que ela diz o seguinte: aquilo que nos constitui, a denominação é necessária e de grande ajuda. Aquilo que nos constitui, a denominação é necessária e de grande ajuda. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos começar a trabalhar aqui o propósito desse vídeo. Essa frase foi retirada do livro do Jung, quando ele fala sobre o inconsciente coletivo. Você pensa, inconsciente coletivo? O que que é o inconsciente? Porque é uma hipótese que a psicologia nos traz e é, de certa forma, muito abstrato, né? Quando a gente pensa, o que que é o inconsciente? Principalmente quando nós nos damos conta do seguinte: quando pegamos o passado e o presente, o conceito do que é real e do que é irreal divergiram muito. Houve uma mistura, na verdade, uma inversão. Ou seja, antes, aquilo que era considerado eterno, que não acaba nunca, é real. Então pensamos, por exemplo, na alma, que é algo que nunca acaba. Na essência de uma pessoa, ela não é material, certo? Só que o critério para definir o que é real é o que não se acaba. O contrário do que é material. Ou seja, tudo que é matéria se transforma, se renova, desgasta. Nunca ela vai ser a mesma coisa para sempre. O nosso corpo, por exemplo, as células morrem, nosso corpo se transforma. Veja um adulto e uma criança, um bebê, por exemplo, o tamanho não é o mesmo corpo. Tanto é que existe até uma pesquisa que fala sobre a quantidade de tempo que nós levamos para trocar todas as células do nosso corpo. Ou seja, depois de um tempo, basicamente, a gente não tem mais nada do que nós tínhamos antes, entende? No quesito de pele, né? É, Então, vejamos, o material antes era considerado como algo irreal, ilusório. Nem diria irreal, mas ilusório, porque não dá para se apegar à matéria quando ela não é eterna, quando ela não dura. Só que hoje nós temos uma percepção totalmente invertida. Ou seja, o que é real é aquilo que eu posso perceber com os meus cinco órgãos sensoriais. Ou seja, eu posso ouvir, eu posso cheirar, eu posso sentir o gosto, eu posso ver, né? Então, tudo que eu posso sentir e perceber com os meus órgãos sensoriais é real. Então, eu estou ouvindo essa música, ela é feita de notas musicais, frequência, mas eu estou ouvindo, eu percebo com o meu ouvido, com a minha audição. Então, é real, certo? Vocês estão me vendo, estão me enxergando, ou seja, vocês podem captar com a visão de vocês, então, logo, eu sou real. Será? Enfim, é, e aí, então, a gente percebe que aqui já houve uma inversão, que antes o material ele não era tido como real porque ele não dura para sempre. Ao passo que hoje a gente considera o material como algo real, porque a gente enxerga tudo bem.
ele se dissolve, ele se transforma, ele, né? Só que eu posso perceber com os meus órgãos sensoriais, então isso é real. Em contrapartida, o que antes era considerado real, ou seja, a nossa alma, por exemplo, o espiritual, o inconsciente, pensamos assim, hoje é considerado como ilusório, não existe, porque eu não observo. E aí no livro do Yang é muito interessante porque ele fala que depois de uma onda materialista, né, do movimento materialista, inclusive ele menciona um outro também, deixa eu ver se, o empirismo, né? O empirismo é um movimento em que eu posso constatar e evidenciar é real, é um movimento materialista também, né? Então, todos esses movimentos apagaram tudo aquilo que é subjetivo e hoje tem sido retomado. É, E aí, então, a gente começa a adentrar, né? Por que que estamos falando sobre essa questão de material e imaterial? Material e imaterial. Porque quando nós pensamos na neurociência, onde eu posso, por exemplo, ver o que é um neurotransmissor, posso ver como que é a formação da serotonina, dopamina, eu posso ver as partes do meu cérebro, como o hipocampo, o campo de armazenamento de memórias, as sinapses, tudo isso é palpável, é tangível, não literalmente palpável, mas é tangível, porque eu consigo observar por meio até de tecnologia, de equipamentos que conseguem fazer um raio-x ali. Só que quando nós pensamos no consciente, no inconsciente, ele não é visível, entende? Onde, por exemplo, quando você estima que pelo menos 10% do nosso cérebro é consciente, o restante é inconsciente, como que eu meço qual parte é inconsciente e qual parte é inconsciente, sabe? É, Só que a questão maior aqui, que é o propósito do vídeo, eu não quero fazer o primeiro vídeo tão comprido, mas somente como um meio introdutório para a gente ir pautando a relevância de algumas questões a serem abordadas aqui, que é a seguinte: eu sempre pensei, eu falei, cara, existe muito conhecimento, muito incrível neste mundo, e que a gente precisa ter um lugar onde possamos arquivar isso. E foi isso que me deu o propósito de gravar esse vídeo, por perceber que esse processo de expansão, só que antes da expansão à consciência, nós temos o acesso à consciência. Primeiro, o acesso a algo que era inconsciente passa a ser consciente. Então, eu acessando esse inconsciente, que se torna consciente, eu expando a minha consciência. Ou seja, é como se o inconsciente fosse isso tudo e o consciente fosse isso aqui. Só que o acesso, um pouquinho do meu inconsciente, ele cresce, ele cresce. É claro, aqui nós não vamos chegar a uma utopia de imaginar que, pelo menos até onde todos os estudos nos mostram, até onde o meu conhecimento me permite compreender, a gente não existe a possibilidade de acessar 100% do inconsciente. Até mesmo porque o Jung menciona no livro dele que eu só consigo entender o que era inconsciente e passa a ser consciente a partir do momento em que eu constato isso, né? Então, no livro dele, por exemplo, ele fala algumas questões que me surgem muito à memória, né? Na verdade, me chamam muita atenção quando ele menciona sobre o inconsciente coletivo. E calma, que a gente já vai terminar de casar isso aqui para vocês entenderem o propósito do vídeo com o inconsciente coletivo. Quando nós pensamos nos primórdios, em cada descoberta, a gente percebe que o conhecimento ele não para. Ele continua, continua e continua e continua. Por exemplo, como foi que alguém um dia descobriu como se faz fogo? Beleza, fazer fogo foi descoberto. Então você descobre que dá para você assar uma carne, colocá-la no fogo e você come ela e fica mais deliciosa ou até mesmo mais nutritiva, enfim. Ok, só que aí a gente
vai evoluindo, e a gente percebe que não é mais necessário fazer fogo de uma forma tão demorada. Você pode otimizar o seu tempo, pode ser mais prático. Então, você consegue fazer um fogão, você consegue fazer um isqueiro, por exemplo. Não que o isqueiro vai fazer, vai esquentar uma comida, mas faz fogo, né? Em questão de segundos, usando gás, inclusive, né? Como é que você, por exemplo, percebe que o pelo dos animais podiam ser usados para se aquecer, mas hoje, na verdade, não dá para matar tanto animal assim, embora há controvérsias. Hoje é utilizado, por exemplo, tecidos sintéticos, como um edredom, uma colcha, para que você durma e se aqueça. Só que isso é baseado num conhecimento dos primórdios, arcaico, que foi descoberto. Então, veja, é um conhecimento que ele não para. Ele foi descoberto há muito tempo e desde então ele vem sendo descoberto e remodelado e transmutado e nós continuamos a jornada. Então, o conhecimento, aí agora que eu elenco então com o inconsciente coletivo. Veja, existe uma tese de que nós compartilhamos do mesmo consciente, do mesmo inconsciente. Ou seja, quanto mais nós tivermos uma sociedade que não reflete, que não busca descobrir ou entender as coisas e repassar isso, a gente não expande esse consciente coletivo. A gente permanece no inconsciente coletivo por muito tempo, muito tempo. Porque, veja, eu descubro, acesso uma consciência sobre uma determinada coisa e expando a minha consciência. Eu compartilho isso com as pessoas que estão ao meu redor sobre isso. Quantas outras pessoas estão acessando essa consciência no mesmo tempo em que eu? Não no mesmo tempo, necessariamente no mesmo dia, na mesma hora, mas na mesma época, sabe? Então, veja, como é que eu posso expandir essa consciência de uma forma geral? É, e principalmente tendo em vista hoje a expansão da informação na internet, a globalização, e principalmente a contribuição científica em cima disso, que é, muitas das vezes tem se pensado que o importante para a ciência é você conseguir comprovar algo e que essa comprovação, essa constatação, ela seja eterna, ela seja perene. Só que quando você consegue provar o contrário, ou mesmo que não seja provar o contrário, mas que você consiga, como é que eu posso dizer? Não desmentir, mas você consegue causar uma contradição, encontrar uma brecha numa afirmação. Dessa brechinha, você abre muitos outros caminhos dentro dessa brecha. Então, vamos supor que a gente tem uma constatação aqui desse tamanho e no todo ela procede, né? Só que eu encontro uma brecha aqui. Essa brecha aqui vai dar espaço para milhares de caminhos, milhares de hipóteses, até eu encontrar uma nova hipótese bem mais coerente que se complementa com esse todo, que vai expandindo, entende? Então, assim, a questão aqui é a gente compreender a questão de o inconsciente, ele demora tempo para ser acessado, né? É, então, vejamos, agora fazendo uma hipótese, né? Uma suposição aqui. Vamos supor que as pessoas, existe uma tribo e essa tribo começa a matar um peixe, por exemplo, para se alimentar, porque o peixe é muito mais prático, né? Só que a população vai aumentando, existe uma reprodução dos seres humanos, eles começam a ver que matar peixe não está sendo tão eficiente, porque, pô, quantos peixes eu preciso matar para nutrir
essa população inteira que tem crescido, né? Tá, então eu vou atrás de buscar conhecimento e descobrir que existem ferramentas para que eu consiga matar animais de maior porte. Então eu consigo, por exemplo, matar um leão, matar um urso, eu consigo matar animais maiores, dependendo de onde eu esteja morando ali, para que então eu consiga saciar essa fome de uma forma muito mais eficaz. Ok, só que depois eu começo a refletir, eu falo, cara, que eu faço com todo esse pelo? Eu deixo aí? Ou eu posso fazer algum procedimento nele que seja usado para eu me aquecer? E então eu começo a pensar, pô, beleza, eu posso usar esse pelo para me aquecer, aquecer a mim e a minha família. Só que a população continua aumentando. E aí a população aumentando, eu começo a ver que existem outras tribos que vão se formando e elas estão no mesmo território e elas passaram a matar um leão, um urso, não só mais para fim de alimentação, mas para um fim de conseguir usar essa pelagem para aquecimento. E então começa a surgir um problema, começa a ter uma insuficiência de animais para comer e para se aquecer nessa região por conta da alta demanda, por conta da alta caça. E aí? Como que a gente resolve esse problema? Ou melhor, primeiro, vamos entender uma coisa. Tudo isso, esse processo de, ok, eu descubro uma coisa. Quando eu descubro uma coisa, eu abro um espaço para um monte de outra possibilidade. Por exemplo, eu descobri então que a pele do leão ou a pele do urso é muito boa para me aquecer. Sim, só que descobrindo isso, eu acabo descobrindo que existe uma tribo muito grande, né? E que todos estão usando disso. Então, ao tomar consciência de algo, eu entro num outro caminho do inconsciente, que é entrar num campo desconhecido. Então, é como se eu abrisse uma porta e falasse assim, tomei uma atitude, abri uma porta, vou conhecer o que tem aqui. Ok, conheço então o que tem ali. Só que ao trilhar esse percurso, ao caminhar essa jornada, eu vou lá na frente encontrar um monte de coisa que eu não estava preparado, que eu não sabia, como se fosse uma selva, né? Você vai desbravando ali e você vai então tendo acesso a algo que antes era inconsciente. Você descobre que de repente tem um gafanhoto ali, você descobre que de repente tem um riacho, né? Então você vai descobrindo um monte de fragmentos que antes não estavam perceptíveis ali na entrada preliminar. Ou seja, no início você conseguia ver somente parte disso, mas depois você começa a ver algo muito mais amplo, né? E quando você chega a algo muito mais amplo, você tem de lidar, de escolher outras portas, né? E assim vai sendo. Mas aí entra a questão, né, da problematização, né, nessa suposição. Você então descobre que está tendo uma insuficiência de animais. E aí, como que nós resolvemos isso, né? É, por meio de uma comunicação, de as tribos se unirem, olha, não estamos conseguindo ter animais suficientes, como que a gente pode fazer? A gente mata X animal para se aquecer e comer, e vocês matam Y animal, porque de repente a nossa tribo é maior ou é menor, a gente precisa desse, porque esse consegue sanar melhor ou não. Você resolve isso por meio de um diálogo, porque ambas as tribos começam um processo de conscientização de que surgiu um problema em decorrência dessa estrutura cultural que se foi estabelecida inconscientemente e que você então toma consciência disso, um ser toma consciência disso e você tende a expandir isso para um consciente coletivo. Ou seja, uma pessoa se deu conta de que está tendo uma insuficiência de animal, ou uma tribo de repente, mas como que você expande de uma forma universal? Como que você expande para que todos ali tenham esse conhecimento de que está havendo essa situação, problema, né? É,
E aí é onde entra um ponto muito chave, que é percebermos quando a gente estuda Freud e vê sobre o inconsciente pessoal como um sujeito atuante, onde reprimimos, qual que é a palavra? Recalcamos algumas emoções e o inconsciente ele se repete até ser notado. Ele se faz por meio de sintomas para que ele possa ser percebido, né? Porque o inconsciente ele é um probleminha ali, ele quer ser notado, né? Tipo, me nota assim, pai. É, e aí você começa a pensar, ok, tudo bem, entender. Já é complicado, às vezes, eu compreender o que que é um inconsciente dentro de mim, um ser, ou seja, de forma pessoal, mas como é que eu estabeleço agora a questão do inconsciente de uma forma universal, de uma forma coletiva, né? Aqui eu nem vou entrar no universal, porque na verdade o Yang fala algumas coisas sobre o universal, mas creio que esse seja o momento. É, enfim, então de forma coletiva. Então é aí que surge a problemática. E a união que eu disse que eu faria no final do vídeo. Por que que me veio a ideia de fazer esse vídeo? Justamente com esse propósito. Porque eu percebo durante toda essa minha jornada de gostar de estudar, de compreender o que me cabe, de compreender o que está ao meu alcance, de assistir a muitos vídeos, de ler o que eu considero interessante, eu percebo que é um meio democrático, democrático no sentido de opiniões, estudos, bases são expostas, e com isso eu vou fortificando uma base, eu vou disseminando esse conhecimento e vou tendo acesso a diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto. E conforme eu vou ampliando essas perspectivas, eu vou ampliando o consciente coletivo, né? E esse consciente coletivo se faz muito importante, porque o conhecimento ele é feito para ser compartilhado e não para ficar somente com uma pessoa, né? E justamente para ele ser criticado, porque quanto mais nós criticamos, criticar no sentido de ter uma visão ali analítica, de tentar encontrar brechas ou mesmo que você concorde com aquilo que foi exposto, que você tenha a capacidade, não só a capacidade, mas que você tenha um empenho em conseguir ampliar aquilo que foi exposto, entende? Então, eu enxergo muito conhecimento dessa maneira, em que algo lhe é exposto, eu posso discordar, mas eu discordo buscando fundamentar isso, então aquilo vai trazer ou não uma determinada coerência, e dependendo da procedência dessa coerência, eu vou expandindo e isso vai se tornando muito mais coerente, até mesmo mais do que a afirmação anterior, e essa afirmação anterior vai se dissolvendo, ou mesmo que ela não se dissolva por completo, fragmentos dela se mantêm, somente fragmentozinhos, e esses fragmentos são associados à nova argumentação que se contrapõe, então eu vejo que ela não é 100% inválida, mas pelo menos 98%, e esses 2% eu acrescento a contraposição, que é muito mais válida, muito mais coerente do que essa premissa, né? E a partir disso, então, eu vou criando um novo caminho, eu vou criando um novo horizonte, eu vou criando novas possibilidades, porque a partir dessa nova contestação que eu tive, eu começo, então, a poder ter a hipótese de criar mini contestações. Tipo, olha, isso que você contestou tá muito coerente, real. Só que esse ponto aqui não casa, não, cara. Esse aqui também não. E aí você começa a contestar esses micropontos e você vai desenvolvendo outras argumentações, entende? Então, é aí que está o charme do ato de fazer ciência. E eu enxergo muito o ato de fazer ciência, não com esse olhar que, quer dizer, somente com esse olhar que hoje se tem sobre a ciência, o campo científico, que é
ser um grande cientista e ser uma pessoa renomadíssima, e ser uma pessoa que tem um papel social muito importante, enfim, não é só isso, mas quando nós pensamos em fazer ciência, eu vejo que nasce desde aquela visão de uma criança que consegue explorar, consegue fazer perguntas do porquê que a vida é assim, do porquê que as coisas são assim assado, do porquê isso tem tal nome, do porquê que isso funciona de tal maneira, sabe? E outra coisa, né, finalizando a questão da afirmação e da contraposição, mas supondo que então não haja uma contraposição, mas que essa afirmação ela se faz tão ela se sustenta tanto que eu começo a essa manifestação, eu começo a expandi-la. E conforme eu vou expandindo isso, eu vou consolidando esse conhecimento, né? E mesmo que ela vai se consolidando e vão surgindo algumas brechas, essas brechas eu vou contestando, mas essa premissa base, né, ela vai se ampliando. E isso vai trazendo para nós um conhecimento, né? E é isso que eu acho muito lindo no campo da ciência, é você conseguir pegar todo o conhecimento possível e formar uma sociedade que reflete sobre o que constitui, entende? E não só o que constitui aqui dentro, embora o processo ele é de dentro para fora, né? Então, eu começo a me compreender e me compreendendo, eu passo a compreender o outro, porque o outro, na maior parte do tempo, se não em toda parte do tempo, é um reflexo meu. O Osho, inclusive, fala muito sobre isso, né? Sobre o outro ser exatamente um espelho meu, um reflexo meu, né? É, enfim, então, eu entender o que me constitui e denominar isso, cara, é fundamental, porque a partir do momento que eu tenho um ato totalmente inconsciente e eu torno esse ato consciente, isso muda todo o paradigma. Muda, isso tudo muda todo o meu sistema de crenças. Que é um paradigma é um sistema de crenças. Então, veja, a partir do momento em que eu penso, olha, eu não tenho um intestino bom, sabe? De repente, eu sou todo cagado, né? Digamos assim, literalmente. Mas aí, depois de um tempo, eu começo a perceber, eu começo a analisar e começo a entender que, peraí, somente quando eu como determinados alimentos que o meu intestino desanda. Peraí, quais alimentos? Aí eu começo a perceber, opa, percebo que são alimentos derivados do leite, por exemplo. Aí você lança uma hipótese, será que eu tenho intolerância à lactose? Aí você começa a perceber, peraí, será que é só o leite ou até mesmo derivados do leite, né? Então, queijo, requeijão. Então você começa a fazer ciência consigo mesmo. E a partir do momento que eu começo a ter essa consciência de que certos alimentos desandam o meu intestino, eu passo a ter uma nova consciência, né? Uma nova consciência que me permite entender então que na verdade não é o meu intestino todo que é ruim, mas certos alimentos que estimulam ele não ficar bem. E depois, vamos supor que me surja até uma nova consciência. De repente, eu descubro que existem somente por. Olha só, a ideia da porta que eu mencionei antes, né? Então, eu abri essa porta e tipo assim: não, eu quero descobrir se meu intestino de verdade ele é ruim ou se é algo que não é bom. Um estímulo ali de algum alimento que não seja bom para ele. Tá, ok. Aí eu descobri então que a lactose, a intolerância à lactose abri essa porta, né? Falei, opa, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tô vendo que é o leite e tal, não sei o quê. Nessa jornada, eu começo a descobrir, por exemplo, que um leite não é composto só de lactose, mas que ele tem caseína, por exemplo, que é muito inflamatório. Eu começo a ver que, de repente, existem medicamentos, nem sei se é medicamento o nome, mas suplemento, enfim, que inibem o efeito inflamatório do leite no seu estômago, porque você
Agora, pode tomar certa quantidade de leite com esse medicamento antes que forra ali, de repente, a mucosa, enfim, uma suposição aqui. Embora eu saiba que existam, né, medicamentos que ajudem nisso. Mas veja, se eu não tivesse descoberto antes sobre que a minha intolerância à lactose, né, e tivesse mantido inconsciente isso, que agora é consciente, eu não teria aberto um campo para uma nova possibilidade de consciência sobre medicamentos, sobre forrar o estômago, poder tomar um pouco, né? Seja o que for. Então, veja que em mim já é um processo de muita análise, de muita reflexão, de eu conseguir compreender e isso que me constitui. Quando quando olho para essa frase, né, que o que me constitui, a denominação é válida, válida não, ela é necessária e de grande ajuda, sim, de fato, ela é de grande ajuda, porque eu passo a entender, na verdade, que se eu não quero sentir essa insatisfação, eu nem diria insatisfação, mas esse incômodo, né, no meu intestino, por exemplo, então eu não tomo mais leite, né? Se de repente, às vezes, eu coloco na balança, eu quero muito isso, mas eu sei que vou sentir esse incômodo, tudo bem, coloquei na balança, mas é consciente essa escolha, entende? Eu sei que eu tomando essa atitude, eu vou ter determinada consequência, entende? É, mas é de grande ajuda, porque então, se eu opto por não querer ter esse desconforto, eu então opto por não tomar essa atitude. Ou mesmo que eu tome essa atitude, hoje já. E ela ter consciência disso já me permitiu ter consciência de outra coisa, que é agora, se eu vou tomar algo derivado do leite, eu então uso um medicamento, algo assim, que vai me impedir de ter uma desinteria, seja o que for, entende? Então, aqui é um processo de acesso à consciência e de expansão de consciência pessoal. Aqui a gente pensa muito no Freud, né? Só que quando eu pego esse conhecimento e não fico só mais comigo e eu repasso ele, ele deixa de ser um inconsciente pessoal, porque agora passou a ser consciente pessoal, mas eu passo isso para as pessoas, certo? Para o coletivo. Então, o que antes era inconsciente em mim pode ser inconsciente em outras pessoas também. E aí, sendo inconsciente em outras pessoas, eu faço com que essas pessoas, não que eu faça necessariamente, mas esse conhecimento, a pessoa estando aberta a observar, né, e assimilar, enfim, ela se permite, ser possível, expandir a sua própria consciência também. Ou casando com o que eu falei sobre a questão da ciência, sobre expandir ou sobre contestar, né? Eu compartilhando essa informação, pode ser com que uma pessoa venha aqui e amplie a minha visão e eu falo, caramba, eu não sabia disso, daquilo. Mas também pode ser que essa pessoa me mostra que, opa, não é bem assim, tem algumas coisas que não eram o que eu pensava e, opa, deixa eu mudar aqui alguns pontos que são contraditórios, não necessariamente contraditórios, mas a premissa não era válida. E uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: não importa o quão coerente seja toda a sua manifestação. Se a premissa não é válida, se a premissa não é verdadeira, esquece tudo. Esquece, sabe? E é interessante porque às vezes nós lançamos uma manifestação totalmente coerente, congruente, e você fala, caramba, faz muito sentido. Só que quando eu olho para essa premissa, ela não é verdadeira. E se ela não é verdadeira, essa premissa, eu descarto, eu anulo tudo. Então, por exemplo, partindo da premissa de que é possível, então, eu expandir esse consciente coletivo e reduzir o inconsciente, né? Ou seja, aumentar o consciente. Tá. Então eu entendo que existem pessoas que de repente elas não são más, mas são pessoas que têm atitudes inconscientes e impulsivas, como pessoas agressivas e tudo mais. E aí, eu partindo dessa premissa, então, pensamos numa redação do Enem para fazer uma zoeirinha aqui.
Quando existia aquela ideia de, na proposta de intervenção, eu dar uma solução de vamos matar todo mundo, vamos botar fogo nessa pessoa, sabe? E assim, se você parte dessa premissa, né, de que, olha, o ser humano é imutável, o ser humano não muda, não existe isso de inconsciente, todos os atos, eles são sim conscientes, as pessoas fazem tudo que elas fazem, tendo total consciência das atitudes alinhadas com o seu próprio eu interno, né, o seu referencial interno, e aí elas já têm consciência sim das consequências e elas são más mesmo e não tem conserto e a gente tem que matar todo mundo e você argumenta e argumenta e argumenta. Faz sentido? Faz, sabe? É coerente. Mas essa premissa tá verdadeira? Ela é verdadeira, sabe? Ahn, E quando a gente parte para um outro aspecto, né, mudando totalmente essa percepção, a gente muda a premissa. E mudando a premissa, a gente muda totalmente a argumentação e tudo mais. Então, eu acho muito válido essa questão de você conseguir perceber qual que é a premissa. Onde é a matriz desse pensamento? Onde é a matriz de tudo? Partindo dessa matriz, ela é verdadeira? Se ela se sustenta, se ela se mantém, ela começa a crescer, né? E aí surgem os pontos ali a serem modificados, mas a matriz é verdadeira, entende? E aí, como que eu percebo se essa matriz, se essa premissa é ou não verdadeira? E aí é onde eu percebo que é o todo quem decide isso. São as pessoas que olham para esse conhecimento e veem, não, isso faz muito sentido e é isso, até que se prove o contrário, entende? Ou não, não é isso, porque com todo o conhecimento que eu tenho e com todo o conhecimento que outra pessoa tem, que outra pessoa tem, que outra pessoa tem, eu faço com que esse conhecimento seja ampliado, só que não na direção em que se iniciou, mas numa contraposição a isso, né? Então, essa forma de fazer ciência, de se contrapor, ou até mesmo de ampliar algo que já existe, uma matriz verdadeira, ou de descobrir uma falsa e de se opor criando uma verdadeira, até que se prove, enfim. É uma forma que eu enxergo de expandir a consciência do coletivo, entende? Então, esse foi o primeiro vídeo que eu quis trazer aqui para vocês, trazendo uma discussão que eu acho super válida e espero que vocês tenham gostado. Volto depois com outro vídeo, com algum outro assunto. Eu espero que vocês deixem comentários a partir da reflexão, a partir da percepção de vocês, o que que isso agrega, o que isso faz com que vocês ampliem a percepção do mundo, o que existe de ser acrescentado ou contraposto à, à questão de forma a contribuir com com o consciente coletivo, né? E espero que vocês tenham gostado do conteúdo, porque o lance aqui é a gente poder refletir e ter um campo aberto a sempre criticar e compreender as coisas dentro do que nos é possível, né? E conforme o Yang diz, o inconsciente eu percebo, né, conforme eu posso comprovar o seu conteúdo, à medida em que eu comprovo esse conteúdo. Então, pode ser que o que eu esteja falando hoje aqui é o que minha consciência me permite perceber, só que pode ser que daqui a um ano, a minha consciência daqui a um ano perceba algumas falhas, né? Até mesmo com o acréscimo do coletivo, e não só mais a minha percepção pessoal, individual, mas o coletivo, mas a minha bagagem que vai eh, se preenchendo, se transformando, enfim. Então, a união do pessoal, do individual mais o coletivo pode, por exemplo, daqui a um ano, me mostrar que a minha consciência de hoje tem algumas alterações a serem feitas, né? O meu inconsciente, o que algo hoje é inconsciente para mim, daqui a um ano vai ser o consciente. Então, isso que eu acho lindo nesse processo da subjetivação, né? Da construção do sujeito, dele se entender como sujeito e estar sempre buscando por esse autoconhecimento, tanto individual como coletivo. Bom, gente, é isso. Um beijinho
Espero que vocês tenham curtido bastante e que tenham surtido vários mais blowings aí, mentes explodindo e muita reflexão e muita criticidade, tá bom? Até mais, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.